escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Essa é a profecia do profeta Isaías que se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai por primeiro nesta terra de Zabulon e Neftali, a Galileia dos pagãos, assim chamada. E por que isso? Isso é importante nós entendermos. Primeiro, onde é essa região, né? O reino de Israel, depois de Salomão, foi dividido, né, em reino do norte e reino do sul. Por quê? Porque seu filho, Roboão, ao invés de escutar o conselho dos mais velhos, né, acabou escutando o conselho dos jovens, dos seus amigos. E aí, né, ele acabou pressionando, oprimindo um pouco mais o povo, ainda mais com impostos, e o povo se voltou, então, contra ele. Deus permitiu isso também por conta dos pecados de Salomão e de Roboão. Então, o reino de Israel ficou dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do sul, onde ficou a tribo de Judá, a descendência de Davi, Jerusalém, e o reino do norte, né, que tinha como a capital principal ali a Samaria, né. Só que o reino do norte acabou por ficar longe do templo, ficar longe, né, ali do próprio templo e da religião, acabou caindo na idolatria. E porque caiu na idolatria, não escutaram os profetas, né, acabou que o povo, né, pereceu nas mãos dos assírios. Deus permitiu que os assírios viessem e tomassem conta. Então, o primeiro povo a ser humilhado, vamos dizer assim, como a própria profecia fala, né? No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e Neftali. Então, o primeiro povo a perecer, a cair do reino de Israel, foi o reino do norte. Se alguém puder prender essa porta, senão ela vai ficar nesse tec-tec aí, ó. Viu? Só prender ali. Bem, então, voltando, né? O primeiro povo que foi humilhado, né? Depois, o povo de Israel, o povo de Judá, acabou, né, caindo também em idolatria, e veio Nabucodonosor e destruiu tudo, enfim, né? E aí foram deportados também. Então, veja, é nessa terra que o Senhor vai por primeiro. Então, o Senhor, o grande rei, o rei do universo, Deus, né, encarnado, né, a princípio, né, o povo judeu esperava que ele fosse já de imediato para Jerusalém, que ele fosse ali reinar e tudo mais, mas o Senhor vai primeiro nos lugares mais humildes. E a Galileia das nações tinha vários preconceitos também, né? Estuda e verás que de Nazaré não sai profeta, dizem os sacerdotes e os mestres da lei para o cego de nascença que foi curado por Jesus, né? Depois, na verdade, não é para o cego de nascença, mas para um dos que estavam discutindo com eles, né? Nicodemos, se não me engano. Depois, né, também o próprio Bartolomeu, né, vai dizer, né, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, né? Então vejam que tem esses preconceitos, por quê? Porque quando os assírios tomaram conta do território, o que eles faziam? Eles tiravam o povo daquela região, colocavam em outro lugar e colocavam outros povos ali. Isso enfraquecia qualquer tipo de resistência, né? Você está longe da sua terra natal, como é que você vai organizar uma resistência, né? E isso acabou que fez com que o povo se misturasse com outros povos. Então, os judeus, que tinham essa coisa do sangue puro, de não se misturar com os outros, né? Até hoje ainda tem um pouco disso, né? Eles, né, acabaram, então, tinham esse preconceito com os samaritanos. É aí que surge essa questão dos samaritanos. Por isso, esse povo do norte, né, não era bem visto, né, pelos judeus. E o Senhor vai primeiro nesse povo mais humilde, no povo que habitava nas sombras da morte, no povo que andava na escuridão, porque muitos não eram muito fiéis, né, à aliança com o Senhor. Muitos não eram muito religiosos, inclusive. E o Senhor vai por primeiro lá. Então, isso é importante, né, de nós percebermos aqui. O Senhor é essa grande luz. E o que isso tem a ver conosco, né? Nós, por primeiro, né, como falava no tempo do Natal, e a gente fala também no tempo da Páscoa, né, nós só vamos realmente, né, ter a alegria natalina, ter a alegria pascal, se nós entendemos que nós precisamos de um Salvador, que nós caminhamos na sombra da morte sem o Cristo, que sem Ele nós estamos na escuridão, nós perecemos. Então, esse é o problema dos modernos, de nós modernos. O primeiro segredo de Fátima é Nossa Senhora apresentando o inferno para as 3 crianças,
para mostrar, olha, o inferno existe, não está vazio, né? Como disse o vice-presidente aí um tempo atrás, né? Não, eu acredito que o inferno está vazio. Não, não está vazio não, Nossa Senhora mostrou para os jovens, para os 3 pastores, não está vazio não. E ela ainda disse, são muitas as almas que se perdem, por quê? Porque não tem quem faça penitência por elas. Muitas almas se perdem. O Senhor mesmo disse no Evangelho, olha, procurai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Mas diante de todos esses avisos, né, as pessoas acham que o céu é uma coisa que já está garantida, assim, já está fácil. E não está fácil não. Né? A gente precisa lutar por isso. Então veja, o salmista, ele diz, olha, o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Né? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ele diz, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Veja como isso é importante, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Isso aqui eu quero colocar 3 significados diferentes para essa palavra, para essa frase. Eu só quero isso, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor, contemplá-lo no seu tempo. Aqui, 3 coisas. Primeiro, isso significa, por primeiro, a minha união com o Senhor. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida significa eu procurar estar unido ao Cristo, através da minha vida de oração. Uma vida de oração profunda, verdadeira. Né? Não é só um faz de contas. O segundo ponto, né, que significa isso, é o nosso desejo do céu. O santuário do Senhor, onde está o santuário do Senhor? Né? O verdadeiro, vamos dizer assim, o santuário, né, verdadeiro, podemos dizer assim, em plenitude, é o céu, onde o Senhor está. Então, o desejo da minha vida tem que ser ir para o céu. Mas as pessoas vão vivendo esse mundo aqui, aí eu tenho as preocupações da vida, né, os boletos que eu tenho para pagar, tenho o trabalho, tenho a família, tenho um monte de coisa, né? Mas o único desejo da pessoa não é isso. Pelo contrário, ela tem um monte de desejos, várias coisas que ela deseja. E é por isso que muitos ficam como baratas tontas, procurando várias coisas, né? Então, o único desejo da nossa vida deve ser ir para o céu. As outras coisas todas estão subordinadas a isso, estão abaixo disso. Estão abaixo disso. Então, e o terceiro ponto é de fato, né, o terceiro significado aqui é de fato, eu tenho que desejar vir ao santuário do Senhor. Eu tenho que desejar vir à Santa Missa para me unir ao Senhor na Eucaristia. Né? As pessoas têm tanto desejo de comungar às vezes, né? Comunga até em pecado mortal, infelizmente. Acaba que não é comunhão desse jeito. É o Cristo ali, mas você não está em comunhão com Ele, se você está em pecado mortal. As pessoas têm tanto isso, né? Mas será que esse desejo de vir a Deus, vir de fato para o santuário do Senhor, essa igreja, né, por exemplo, né, e comungar o corpo de Cristo, é um desejo de uma comunhão verdadeira com o Senhor? Né, ou é algo puramente sentimental? Né? Então, se o Senhor é minha luz e salvação, eu tenho que procurar me unir a Ele, né? Eu tenho que desejar essa única coisa, habitar no santuário do Senhor, estar unido a Ele por uma vida de oração profunda, desejar o céu profundamente, com todo o meu coração, estar com Ele eternamente no céu. Né? O céu não está garantido não, gente, não está garantido. Né? Deus nos deu a salvação, mas eu preciso participar da cruz de Cristo para, né, enfim, entrar no céu. E, sim, desejar estar com o Senhor no seu tempo. Né? A missa de domingo não pode ser só uma obrigação que eu tenho para cumprir. Deve ser o desejo da minha alma. Se eu não posso vir na missa todos os dias, eu tenho que passar a semana desejando, nossa, que chega logo o domingo, não pela minha folga, mas para eu ir à missa, para eu de fato estar com o Senhor. Esse deve ser o desejo da nossa alma. Esses são desejos que te libertam. Esse desejo liberta você. Por que ele liberta? Porque o teu desejo desordenado por comida não te liberta, só te aprisiona. O teu desejo desordenado por questão de sexo e tudo mais também não te liberta, só te aprisiona. O teu desejo, né, por dinheiro também não te liberta, só te aprisiona. O desejo que te liberta é o desejo de estar com o Senhor, te liberta de todas essas coisas. Mas se a gente vai se deixando guiar pelas paixões, simplesmente nós vamos ficando todos amarrados, cercados
cercados de correntes que nos aprisionam. Veja como o salmista, eu desejo somente isso. É isso que eu desejo, é o que eu quero. E todas as outras coisas estão subordinadas a isso, né? Então eu desejo ir para o céu, né? Para que eu vá para o céu, Deus me deu a vocação sacerdotal, eu preciso cuidar das almas, né? Então eu vou cuidar das almas por isso. Porque eu desejo estar com o Senhor e preciso cuidar do povo. Porque eu tenho que cuidar do povo, eu também tenho que construir essa igreja aqui. Entende? As coisas todas estão subordinadas a isto. A esse único desejo de estar com o Senhor. Todo o resto faz parte também. Mas tem que estar abaixo disso. Tem que estar abaixo disso. Porque senão, né, aí imagina, né, se eu coloco, né, não, essa é a comunidade aqui, aí no dia que o bispo resolver me tirar daqui, aí eu, não, senhor bispo, eu vou agarrar aqui, não vou sair daqui, né? Não pode ser assim, né? O principal desejo deve ser a nossa união com o Senhor. Então, se o Senhor é minha luz e salvação, eu permito que Ele ilumine toda a minha vida, para que eu tenha esse único desejo, que me liberta de todos os outros desejos, desordenados muitas vezes, né? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Eu sei que eu verei a bondade do Senhor no céu, né? Então, o céu não está de graça assim, sabe? Não é só morrer e vai para o céu. Não, tem que lutar nessa vida para ir para o céu, né? Quando Nossa Senhora mostrou o inferno, né, para os 3 pastores, aí o menininho, né, perguntou, e eu vou para o céu? E Nossa Senhora, veja o que Nossa Senhora disse para o menininho, né? Disse assim, você vai se você fizer muita penitência. Imagina, né? Falou para um menino que teve a visão, que viu Nossa Senhora, ele só escutava na verdade, né? E falou isso, né, para ele, que teve a graça de escutar Nossa Senhora, de receber uma aparição de Nossa Senhora. Você vai se você fizer muita penitência. Imagine nós, né? E nós, como é que estamos, né? Veja, e depois que eles viram o inferno, nunca mais a vida desses 3 pastores foi fazer penitência, né? Foi rezar e fazer penitência. É o que Nossa Senhora fala em todas as aparições. La Salete, Fátima, todas as aparições de Nossa Senhora é assim. Rezar, fazer penitência. E o rosário, né? Rezar o rosário, todos os dias fazer penitência, né? Mas o povo acha que é só morrer que vai para o céu direto, né? Os cristeiros, quem são os cristeiros? Os cristeiros são os cristãos, foram os cristãos, né, que combateram na Cristiada, no México, ali em torno dos anos 30, mais ou menos, eu não lembro certinho, a década de 20, 30 mais ou menos, né? Quando um governo no México assumiu um governo ateu, maçom mesmo, que perseguiu claramente os cristãos, né? Então, o padre estava aqui celebrando a missa, os soldados chegavam, o povo corria e o padre era enforcado dentro da igreja, né? Tem um filme lá chamado Cristiada, recomendo todos que assistam, é muito bom o filme, né? Mostra bem essa realidade, né? E aí, né, os cristeiros diziam assim, vamos ganhar o céu agora, porque o céu está barato agora, né? Por que o céu está barato, eles diziam? Porque agora a gente está sofrendo perseguição, agora é a hora do martírio, agora é a hora do derramamento do sangue, está barato o céu, né? Nesse momento de maior perseguição. Quando nós estamos nesse tempinho assim de paz, de tranquilidade, a coisa mais fácil que tem é a gente se deixar levar pelo mundo, pelas ideologias do mundo, pela política da moda, vamos dizer assim, vou chamar assim agora, né? A política da moda, né? Porque a política da moda é esse negócio de esquerda e direita, essa é a política da moda, né? Então agora é isso, né? As ideologias, se deixar levar pela avareza, por esses vícios todos. Quando a gente está assim, nesse tempo de tranquilidade, a coisa mais fácil que tem é ser cristão e dizer que é católico, né? Mas quando começa uma perseguição desse tipo, aí o povo começa a debandar, né? Aí, de fato, Deus faz uma peneira, né? E é por isso que os cristeiros diziam, agora o céu está barato, né? Quer derramar o sangue aqui por Cristo. Mas não se improvisa o martírio. O martírio não é assim, eu do nada vou morrer por Cristo. Não, não é assim. Precisa de uma vida espiritual, de fato, né? Então, se o Cristo é nossa luz e salvação, Ele precisa guiar as nossas decisões, guiar a nossa vida, né? Guiar as nossas decisões mais importantes, né? E aqui eu tenho que falar da vocação. Vocês veem que o Cristo vira para Pedro e André e diz,
segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Veja, esses dias eu estava com um jovem, né, eu perguntei assim, e aí meu filho, o que você pretende fazer da sua vida? Ah, padre, eu estou pensando ainda qual profissão, né, qual profissão que eu vou fazer, se é médico, se é isso e aquilo. Né? E eu falava assim, depois de um tempo, né, conversando, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, meu filho, antes de você discernir qual é a profissão que você vai abraçar, você precisa discernir a sua vocação. Você está aí pensando o que você vai fazer da sua vida, você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Né? E por que muitos não fazem isso? Né? Porque muitos não fazem isso e ficam com baratas tontas, às vezes. Né? Aí vai, começa uma faculdade, ah, não, mas acho que não era isso que eu queria. Ah, aí vai para outra, não, mas também não era isso que eu queria. Quem consegue, né, fazer isso? Né? Quem consegue ficar abrindo e trancando faculdade? Né? Mas ficam perdidos porque querem se guiar por si mesmos ali, querem ser a sua própria luz, ao invés de perguntar para Deus, Senhor, o que queres de mim? Né? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Às vezes sua vida, às vezes Deus tem uma missão diferente para você, às vezes você não vai ser um pai de família, às vezes Deus te chama para o sacerdócio, às vezes Deus te chama para a vida consagrada, né? Às vezes Deus te chama para ser monge, olha só, às vezes a sua missão é ser monge, Deus quer que você seja monge lá num mosteiro isolado, e aí? Você vai fazer a vontade de Deus ou vai procurar fazer só a sua mesmo? Né? Mas aí as pessoas procuram fazer somente a sua própria vontade, as coisas não dão certo, e depois elas ainda querem colocar a culpa em Deus. Né? Ah, porque Deus me ajudou aqui. Né? Não é que se você escolher uma vocação diferente da que Deus quer, né, que Deus vai ficar embirrado e dizer, pronto, não estou nem mais para você, não fez o que eu queria, eu não estou nem aí para você mais. Mas é porque a vontade de Deus é o melhor para nós. Né? Quando eu era mais jovem, né, meus 16 anos mais ou menos, a minha vontade, olha só, era de ser, né, militar. Queria ser militar de carreira. Ou também estava pensando na parte de TI, né, essa parte de TI. Gostava dessas coisas, ainda gosto um pouco dessa questão de TI. Né? E não foi nenhum nem outro, né, porque Deus me chamou para o sacerdócio. E eu dou graças a Deus porque Ele fez isso. Hoje eu sou muito feliz na minha vocação. Não sinto que me falta nada. Eu tenho aquele sentimento de completude, sabe? De que, olha, essa é a minha vida. É isso. Né? Tipo, o que eu preciso fazer agora é ser fiel a Ele e crescer na santidade, e procurar a santidade. É isso. Encontrei o que, de fato, eu precisava. Não o que eu queria, porque eu queria outras coisas. Agora, eu quero aquilo que Deus quer. Isso é maravilhoso, porque Deus vai nos guiando. Né? E nos surpreende também. Né? Quando eu era mais jovem, que eu disse que quando eu falei que ia ser padre, o povo, né, os vizinhos diziam, como é que vai ser padre esse menino aí calado, não fala com ninguém. Mal sabiam eles que eu iria fazer homilias de mais de 20 minutos, olha só. Né? Mal sabiam eles. Está vendo que Deus vai transformando a gente. Né? Deus vai transformando a gente, Deus vai mudando. Né? Então, veja que a gente não chega pronto na vocação, mas a gente precisa procurar fazer a vontade de Deus. Tenho dito isso, o discernimento. Né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre a obra, né, com um dos membros do Conselho Econômico. Né? A gente estava, nós vamos fazer as janelas, vamos trocar as janelas, né, e as portas logo, ou vamos botar todo o empenho no telhado para fazer logo isso. Né? Aí a gente viu que as janelas e as portas iam acabar saindo quase o mesmo valor do telhado. Vê como as coisas são caras? Que a gente não vai botar só uma janela normal, a gente vai botar um vitral bonito e tal, né? Aí eu falei assim, não, mas acho que vale mais empenho no telhado. Eu falei, a gente tem que parar e discernir isso, tem que pensar bem. Né? Então, assim, essas coisas têm que ser colocadas em oração também. São decisões importantes que a gente precisa, né, colocar diante de Deus. Né? Não é só ir na doida fazendo as coisas assim da minha cabeça. Né? Tem que colocar essas coisas diante de Deus também. Estou dando um exemplo de uma decisão importante, né, que eu olho e falo assim, ainda não sei o que vamos fazer. Eu sei que a gente precisa trabalhar bastante para conseguir fazer essa obra. Né? Então, veja, se eu sou pai de família e eu penso assim, não, eu acho que eu tenho que mudar daqui, desse lugar, acho que é bom para a minha família a gente sair daqui e morar em outro lugar. É uma decisão importante que eu tenho que colocar diante de Deus. Né? Eu sou jovem, eu ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho que colocar isso diante de Deus, para procurar discernir a vontade dEle. Não é somente ir fazendo as coisas da minha cabeça, senão o Senhor não é minha luz. Senão não é o Senhor que está me guiando. Né? Então a gente tem que procurar isso. E a última coisa,
quando Deus nos chama, Ele exige de nós alguma espécie de sacrifício. A gente tem que deixar alguma coisa. Veja que Pedro, André deixaram sua barquinha lá, suas redes, né? Como canta a musiquinha, acho que os músicos vão até cantar ela hoje, né? A música lá tão conhecida da barca, né? Senhor, tu me olhastes nos olhos, né? Então, né, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu deixei, né, o meu barco, né? Junto a ti buscarei outro mar, né? Então veja, o Senhor pede que nós deixemos. O Senhor pediu de mim que eu deixasse aquela ideia de ser militar, que eu deixasse aquela ideia de mexer com TI. Pediu também que eu deixasse um pouco a minha família, né? Hoje os meninos voltaram para o seminário, os 2 seminaristas, né? Então vão lá para o seminário, vão ficar ficam um tempo longe da família, né? Depois volta também, né? Então veja, Deus pede que nós sacrifiquemos um pouco, para depois Ele dar 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. O grande Pedro, olha só, eu te darei as chaves do céu e da terra. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar será desligado no céu. Veja, se Pedro tivesse virado para Jesus na hora que chamou ele, segui-me, ele falou, não, eu vou ficar nas minhas redes aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo. Obrigado pelo convite, pode ir que eu vou ficar aqui, né? Não teria sido o grande Pedro. Às vezes Deus está te chamando para ser pescador de homens. E você está se contentando ali apenas em continuar onde está e ser tão somente um pescador, né? Então, é preciso, deixai-vos surpreender pelo Senhor. Deixem-se surpreender pelo Senhor, pelos planos de Deus. Para isso a gente precisa escutar o que Ele quer e permitir que Ele seja a nossa luz e a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.